Muito boa tarde uma vez mais. Eu hoje vou aqui comentar uma entrevista que o Geert Wilders deu aqui ao India Today, uma pequena entrevista. Eu antes de mais também vou fazer aqui um pequeno à parte, porque tenho feito inúmeros vídeos e eles falo normalmente aqui para um pequeno, nem sequer é um microfone, é uma pequena câmara para a qual eu falo. Irei no futuro certamente comprar um microfone mais sofisticado para poder fazer estes comentários e que transmita aquilo que é a minha voz com alguma realidade ou de uma forma mais realista, porque realmente nos vídeos aparece uma voz muito fraca, muito sem timbre, o que depois não corresponde à realidade. Eu falo por uma pequena câmara que tem um microfone incorporado e, portanto, ela não tem a sofisticação de outros microfones e, portanto, certamente a minha voz não aparece com aquele associado ao seu verdadeiro valor, à sua realidade, com o seu verdadeiro timbre. E, portanto, certamente irei mais tarde fazer aqui a aquisição de um microfone para aparecer com uma voz mais condizente com aquilo que é a realidade. Pronto. Mas isto é um pequeno à parte, é um tema menor. Eu hoje vou-vos falar aqui desta entrevista que o Geert Wilders deu aqui no India Today. Eu vou só meter o pequeno começo e depois irei fazer aqui um comentário. The support of Nupur Sharma was this Dutch Member of Parliament, Geert Wilders. And now he's been at the receiving end of threats that have been bombarded at him. He now speaks to our Foreign Affairs editor, Geeta Mohan. This is an exclusive conversation. And Wilders is saying that Nupur Sharma said nothing wrong. And he's also questioned India's diplomatic stand over this controversy. Listen in to this exclusive conversation. One of the biggest controversies today is to do with the remarks made by Bharatiya Janata Party spokespersons with regards to Prophet Muhammad, which has invited a lot of trouble for India in many ways and one from the Islamic world. But there is one lawmaker who has come out in support of Nupur Sharma. I'm talking about Dutch MP Geert Wilders, who's come out and said that she should not be apologetic. In fact, nor should India. Mr. Wilders, thank you so much for joining us here in India Today. Why do you say what you say? Why have you come out in support of Nupur Sharma? And then we'll talk about the ramifications you've faced because of your statement. Yes. Well, first, it's a pleasure to be on your show today. And indeed, I support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth. We might like it, we might dislike it, but she spoke the truth about Muhammad. And it's so unfair for people who speak the truth, maybe on such an issue, that her party and Muslims threaten her with her life, and especially Islamic countries threaten India, also with boycotts and ask for excuses. Bem, eu vou parar por aqui, depois vocês quiserem veem o resto, porque este começo é, desde já, deixa-nos a todos nós a questionar sobre várias coisas. Mas vamos ver aqui o que é a Nupur Sharma, que é uma mulher, o que é que ela fez. Em 26 de maio de 2022, Sharma participou de um debate sobre a disputa da mesquita de Gianvapi no canal de televisão Times Now, durante o qual fez comentários sobre a idade da esposa de Maomé, Aisha, na época do seu casamento e consumação do casamento. Um dia depois, o vídeo de seus comentários foi compartilhado por Mohamed Zuber, cofundador da Alt News, nas redes sociais sob críticas generalizadas. O Times Now apagou o vídeo do programa do seu canal do YouTube no dia seguinte. No entanto, Sharma defendeu os seus comentários e incentivou Zuber a colocar o clipe original. Depois disso, ela começou a receber ameaças de estupro e morte, levando a polícia de Delhi a fornecer uma cobertura de segurança. Os jornalistas notam que Sharma fez comentários semelhantes em vários programas de TV. O que é que isto está aqui? Eu refiro só aqui uma coisa rápida. A Europa caminhou politicamente por uma separação entre o Estado e a religião. Isto é um facto. Nem os políticos devem fazer religião, nem a religião deve se imiscuir nos problemas do Estado. Um político, quando é eleito, ele vai para o poder para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, o bem material. O bem espiritual, eles depois, em liberdade, que decidam qual é o melhor caminho e qual é a melhor religião
que os apraz para satisfazer esse fim último de bem espiritual, se tiverem esse fim último em vista. Agora, não parece, o Geert Wilders, ele parece ignorar que quem não pratica o distanciamento e está sistematicamente a comentar questões de religião e a falar do profeta Maomé e a falar da esposa de Maomé, e ele próprio dá depois o seu exemplo em que ele participou num documentário sobre o Corão e terá também feito determinado tipo de afirmações. E eu vou-vos ler aqui rapidamente, para vocês ficarem. Só esta parte aqui do Wilders sobre as visões sobre o Islã. Na Wikipédia, Wilders é mais conhecido por suas críticas ao Islã, resumindo suas opiniões dizendo: eu não odeio muçulmanos, eu odeio o Islã. Seu irmão Paulo afirmou em uma entrevista que, em seus assuntos privados, Wilders não tem problemas com muçulmanos, apesar de identificar extremistas islâmicos como 5 a 15% dos muçulmanos. Ele argumenta que não existe Islã moderado e que o Alcorão também afirma que os muçulmanos que acreditam em apenas parte do Corão são de facto apóstatas. Ele sugere que os muçulmanos deveriam arrancar metade do Alcorão se quisessem ficar na Holanda, porque ele contém coisas terríveis e que Maomé iria, nestes dias, seja caçado como terrorista. Iria ser, nestes dias de hoje, caçado como terrorista. Em 8 de agosto de 2007, Wilders opiniou em uma carta aberta ao jornal holandês, está aqui o nome do jornal, que o Corão, que ele chamou de livro fascista, deveria ser proibido na Holanda, como o Mein Kampf de Hitler. Ele afirmou que o livro incita ao ódio e à morte e, portanto, não tem lugar em nossa ordem jurídica. Ele também referiu a Maomé como o diabo. Em setembro de 2019, Wilders propôs colocar o que ele chamou de imposto de pano de cabeça sobre o hijab usado por mulheres muçulmanas. Ele sugeriu que as mulheres poderiam comprar uma licença por 1.000 euros e que o dinheiro arrecadado poderia ser usado para projetos benéficos para a emancipação feminina. Ele fez depois também um documentário onde falou sobre o Corão e terá feito determinado tipo de afirmações e foi ameaçado por elas, mas ele não pratica este distanciamento. Ele não pratica este distanciamento relativamente aos temas religiosos. Não é? Com todo o respeito que eu tenho, as figuras de Cristo, de Maomé, de outros líderes religiosos de outras religiões, merecem académicos, gente com livro e obra exposta, que comente aquilo que eles fizeram. E não ter aqui o senhor Geert Wilders, por mais inteligente que seja, a comentar em tom, não é? Muitas vezes de provocação clara e óbvia, quando devia estar preocupado com aspectos da governação. Não é? Ele não pratica este distanciamento. Ao não praticar este distanciamento, foi uma conquista que a Europa já teve no passado, certamente da Revolução Francesa, para uns, para outros de outras origens mais britânicas, e, portanto, ele devia praticar este distanciamento que não faz. Não é? Portanto, temos aqui alguém claramente que, não, em minha opinião, não percebeu aquilo que deve ser a postura de um político nos dias de hoje. Mas isto também faz parte de um certo perfil que existe nestes países, não é? Eu refiro-me principalmente a 3 países: Holanda, Alemanha e Áustria. Nestes 3 países, o que é que nós vemos? Aquilo que eles dizem, os chamados políticos de extrema-direita. Vemos pessoas extremamente liberais, muitas vezes falando em nome de... E o Wilders faz isto muito, que é falar em nome de uma democracia liberal, de determinado tipo de valores da Europa, em que o Islão coloca esses valores da Europa em causa. Bem, coloca em causa, mas como é que coloca em causa? Existe algum país na Europa que esteja prestes a ser aplicado à Sharia? Não, não está. Portanto, o Islão está a colocar em causa que valores? Não é? Ao praticar terrorismo, isto tem um contexto e tem que ser estudado no contexto de terrorismo. Não é? Eu recordo que muitos dos ataques terroristas que a França recebeu, não é? Eram pessoas das suas ex-colónias. Não é? Apesar daquilo ter claramente um intuito aparentemente óbvio religioso, na realidade nós não vemos pessoas dos países árabes a cometer ataques terroristas. Vocês não veem países destes a cometer. Veem aqueles países que foram colónias da França, que se calhar têm ali um outro ódio
e um outro ressentimento colonial, não é? A quem depois a questão religiosa dá uma capa e uma cobertura, não é? E que se calhar isto não é necessariamente associado ao Islão nem às pessoas do Islão, não é? Mas tem ali outras questões. E, portanto, estes políticos, como o Geert Wilders, aproveitam-se muito disto, não é? E que são pessoas que, por um lado, a nível económico, são ultraliberais, são depois islamofóbicos, veem o Islão como um problema e como uma perversão às nossas sociedades, não é? Até parece que a Sharia vai ser implementada, não é? Aliás, basta ver as afirmações do Geert Wilders sobre a Turquia e existe aí um vídeo. Basta colocar Geert Wilders, Turquia ou Erdogan e vocês chegam rapidamente a esse vídeo para ver o tipo de afirmações que ele faz, não é? E, portanto, ele está sistematicamente na temática religiosa. Ele não consegue fazer essa diferenciação. Portanto, nós temos estes políticos ultraliberais a nível económico, defensores dos supostos valores da Europa, mas que eles depois na prática não o praticam. Porque a Europa tem outros valores de distanciamento das questões religiosas que eles depois na realidade não praticam esse distanciamento, mas aparecem a falar em nome dos valores europeus. Depois são muitas vezes claramente pró-Israel, não admitem a existência do Estado palestiniano. E normalmente nestes países, Alemanha, Áustria e Holanda, nós vemos muitos perfis desse tipo, não é? E depois tem outros aspectos que muitas vezes são escondem-se por trás de uma capa de casal perfeito, depois na realidade são homossexuais, não é? E depois aquilo é tudo fachada, não é? Eu recordo que o Georg Haider, ele era homossexual, ou pelo menos parece que tinha relacionamento, não é? Era casado, e portanto isto não é de direita coisa nenhuma. Estes tipos não são de direita. A esquerda é que os varre para a direita, não é? Eles não são isso coisa nenhuma. Eles são um produto daquilo que é o pós-11 de setembro e todo o clima que se cria em torno do Islão e de alguns ataques terroristas, não é? E eu volto a repetir aquilo que disse há bocado sobre os ataques terroristas. Eles têm uma capa muitas vezes religiosa, mas o ódio e o rancor muitas vezes pode não ser esse, não é? Os ataques terroristas em França têm muito de pessoa das ex-colónias francesas. E, portanto, há ali outras coisas. Mas eles beberam dessa ideologia após 11 de setembro e viam o Islão como uma coisa perigosa na nossa sociedade, não é? Ultraliberais a nível económico. Claramente, muitas vezes, totalmente adversos a qualquer tipo de autocracia ou a qualquer tipo de poder não democrata ou autocrata. Também são alérgicos a essas coisas. Hiperliberal nos costumes. Não, esta não é direita. Vamos lá ver. Não é? Não pertence bem a esse tipo de perfil. Não é? A esquerda é que não os quer lá. Não é? Agora, isto depois levava-nos a outro tipo de conversa. Não é? A expansão da Europa para os países de leste fez aparecer um outro tipo de perfil de político diferente. Isto seria certamente um outro tipo de conversa. Que é ver um tipo de nacionalismo diferente nos países do leste, não é? Que são pessoas que muitas vezes têm referências intelectuais, já não são referências anglófilas, como os políticos ocidentais, não é? Os políticos ocidentais, se vocês virem aqui o Geert Wilders tem aqui um quadro do Churchill. Portanto, estes políticos da chamada direita ocidental, os democratas liberais, não é? Histéricos das democracias liberais, eles têm muitas vezes referências anglo-saxónicas. O político do leste já não é bem assim. Se calhar tem referências mais russas, não é? É nacionalista de uma outra maneira, não é? É mais, talvez, os políticos do leste são mais... não desmelindre tanto o perfil autocrático, um perfil não democrático. Não se melindram com isso, não é? E nos seus casos mais de patriotismo e mais nacionalistas são pró-russos, não é? Este Geert Wilders parece não ter dizem que ele é pró-russo, mas ele tem coisas que claramente não têm nada a ver com o Vladimir Putin. Pronto, ele pertence a este tipo de perfil que aparece normalmente na Áustria, na Alemanha e na Holanda, que é o político ultraliberal, pró-Israel, contra Estado palestiniano, defesa dos valores europeus,
defesa de democratas liberais histéricos das autocracias, histéricos das ditaduras, pois muitas vezes lá em silêncio um ou outro é homossexual e portanto isto tem um perfil totalmente diferente. Nós aqui tivemos aproximações também a isso, mas essa gente nunca vingou, felizmente, não é? E, portanto, nós temos aqui do Sr. Geert Wilders um conjunto de afirmações. Ele não pratica o distanciamento. Não é? Não pratica o distanciamento. Depois está à espera quê? Não ser ameaçado. Não é? Claro que quem não pratica esse distanciamento, depois, ele parece ser um comentador do Islão, mas é um comentador sem livros, sem obras postas, sem trabalho científico. Não é? Alguém tem que lhe dizer isto, ninguém lhe diz isto. E, portanto, quem colhe ventos semeia tempestades, não é? E, portanto, este senhor, em minha opinião, é um radical. E é um radical que sofre as consequências do seu radicalismo e das suas afirmações ao não praticar esse distanciamento. A Sharia não está para ser aplicada na Europa. Ponto. Ninguém quer isso. Ninguém quer uma sociedade de terrorismo. Ok, todos estamos de acordo com isso, mas também há um terrorismo que é um terrorismo muitas vezes do tipo nacional que não quer cá os estrangeiros no país. Não é? E esse terrorismo muitas vezes não é tão falado, ou pelo menos não tem tanto mediatismo. E que também existe. E portanto, achar que o Islão vem para cá, ele não disse bem isto, que vem para cá fazer ataques terroristas ou expor os seus cidadãos a isto, eu não vejo bem as coisas assim, porque acho que o terrorismo tem que ser estudado em outros contextos mais vastos, propriamente, porque eu não vejo pessoas da Arábia Saudita, do Iémen, não vejo pessoas dos Emirados Árabes Unidos a fazer ataques terroristas. E, portanto, vejo pessoas da Tunísia, da Argélia, vejo pessoas de uma África francesa, esses sim eu vejo a fazer ataques terroristas. E, portanto, há aqui coisas que merecem estudiosos a avaliar estas questões. Bem, eu hoje deixo-vos aqui só este pequeno comentário. Espero mais tarde de novo voltar com outros temas. Vejam o vídeo que ele tem no YouTube, que ele tem a falar sobre a Turquia, e vejam o que é que ele diz sobre a Turquia, onde claramente diz, eu vou tentar aqui chegar aqui e mostrar-vos, em vez de estar-vos aqui a mandar-vos ir ver, eu coloco já aqui Geert Wilders e Turquia, a ver se aparece. Vamos ver se é isto. Há 8 anos, não. Ele tem aqui os vídeos mais recentes. Há 13 dias. Exato. Deve ser este. Vamos ver, então. For the Turks. Your government is fooling you into believing that one day you will become a member of the European Union. Well, forget it. You are no Europeans, and you will never be. An Islamic state like Turkey does not belong to Europe. All the values Europe stands for, freedom, democracy, human rights, are incompatible with Islam. We do not want visa-free travel for Turks coming to Europe either. European governments. Pronto, e depois já está a misturar com outras coisas. Primeiro começa a fazer uma avaliação de que os valores de que a Turquia defende são incompatíveis com a Europa. Pronto, ele fala em nome dos valores europeus, embora, mais uma vez digo, a Europa aceita a liberdade religiosa e aceita a multirreligiosidade e que as pessoas, eventualmente Estados, a Albânia entrou recentemente e, ao que parece, a maioria já da população albanesa é uma população islâmica. Não ouvi fazer afirmações deste tipo. Pronto, a Turquia é um país islâmico, sunita, mas eu não encontro nos tratados nada escrito que diga que a Turquia não pode entrar. Ou seja, este senhor aparece aqui a falar com um conjunto de valores, supostamente que ele entende que são os corretos e que ele corporiza como os valores europeus. Não é? Mas depois já está aqui a misturar outras coisas que não tem nada a ver, que também é contra dar-se visas a turcos. Não é? Vamos ouvir outra vez? Não é? European governments that agree with this will be voted out of office by the people. Turkey voted for Erdogan,
a dangerous Islamist who raises the flag of Islam. We do not want more, but less Islam. So Turkey, stay away from us. You are not welcome here. Today, I have a message for the Turks. Your government is fooling you into believing that one day you will become a member of the European Union. Well, forget it. You are no Europeans, and you will never be. An Islamic state like Turkey does not belong to Europe. All the values Europe stands for, freedom, democracy, human rights, are incompatible with Islam. We do not want visa-free travel for Turks coming to Europe either. European governments that agree with this will be voted out of office by the people. Turkey voted for Erdogan, a dangerous Islamist who raises the flag of Islam. We do not want more, but less Islam. So Turkey, stay away from us. You are not welcome here. Stay with the Times of India for news break. E, portanto, isto está aqui um conjunto de afirmações que são afirmações que já não corporizam. Ele apodera-se destes valores europeus que ele julga representar e, claramente, entende que a Turquia não representa esses valores. É certo, pelo menos, eu não sou um especialista em Direito Constitucional. Também estudei quando estive na Universidade de Direito Constitucional, mas não tenho agora aqui presente. Mas penso que a Turquia tem referências ao Islão na sua Constituição. Isto será para os especialistas, eu deixo isto para eles. Mas, eventualmente, há outros países que também já meteram referências ao cristianismo na sua Constituição. E estão na Europa. E, portanto, se a Turquia fizer essa alteração, ou outras que fizer, ou outras que for, certamente poderá entrar na Europa. Não vejo porquê. E, portanto, tudo aquilo que a Europa caminhou, da liberdade religiosa, da separação entre a religião e o Estado, com este senhor desaparece porque ele entende, ele apodera-se dos valores europeus que ele acha que representa e, portanto, fala em nome de todos, esquecendo-se que a Europa é uma multiplicidade e é uma multidiversidade de governos da qual ele não pode falar por todos. Ele aqui, na realidade, pretende falar por todos. Bem, eu vou-vos deixar hoje por aqui. Espero que tenham gostado deste comentário que eu fiz. Eu procurarei voltar em outras ocasiões. Espero já ter depois um microfone em condições para vocês ouvirem a minha verdadeira voz. Sendo assim, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Se puderem, deixem gosto nos vídeos. Muito obrigado. A continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.